milagres, restauração, avivamento, renovação. Prepare-se, começa agora. Conte comigo, a Trindade conta com você. Paz seja convosco, muito bom dia, um ótimo sábado para você e para toda a sua família. Atendendo a muitos pedidos, nós vamos hoje passar um programa especial. Chama a sua família, chame todo mundo aí da sua casa para assistir o programa de hoje, que está imperdível. Hoje um programa especial com os melhores momentos da presença do pastor Marco Feliciano aqui na nossa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Porto Velho. Uma presença muito especial do deputado e pastor Marco Feliciano, e nós vamos começar já vendo uma entrevista exclusiva, uma entrevista que o pastor aqui, o pastor Josué Della Libera, fez com ele, e foi uma entrevista muito boa. Ele elucidou muitas questões, falou muitas coisas abençoadas, e eu quero que você compartilhe conosco desses momentos especiais. Vamos assistir essa entrevista em nome de Jesus. Bom, queridos do programa Conte Comigo, nós estamos aqui hoje, num momento especial, junto com o pastor Marcos Feliciano, homem de Deus que acabou de trazer uma mensagem linda na Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja sede aqui de Porto Velho. Foi uma bênção, foi algo de Deus, sacudiu, quebrou tudo. O pastor Marcos Feliciano é um homem de Deus, tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular, tem o apoio do pastor Celso Nascimento, que é o nosso líder aqui, e é um prazer tê-lo aqui, viu, pastor Marcos Feliciano? Prazer é meu chefe, prazer é meu falar para esse povo bonito aqui de Rondônia. Um beijo no coração do pastor Celso, que é o nosso grande líder, né? E estou à sua disposição. Pastor, o que o senhor achou do povo quadrangular aqui de Porto Velho? São mais pentecostais do que eu esperava, viu? É um povo cheio de Deus, é um povo vivo. Esperaram aqui horas e horas a fio. Acabei chegando atrasado, tivemos uma complicação na estrada com o carro, e o povo ficou aqui, não arredou o pé. E por isso, quando eu vi a alegria do povo, eu acabei ficando mais inspirado para pregar, né? Pastor Marcos, sabe que eu fiquei impressionado? Porque eu cheguei na igreja, era 1h30 da tarde, e já tinha pessoas aqui. Acabou atrasando, são 11 horas da noite e o povo não arredou o pé. Que unção é essa, pastor? É a fome de Deus que o povo tem, e a expectativa de ouvir um profeta. A nossa geração carece de profetas, carece de pessoas que o povo acredite neles. E graças a Deus, Deus me deu o coração dessa geração, e eles pararam para me ouvir. Acho que Jesus cumpriu o que eles queriam ouvir, que está saindo todo mundo flutuando da igreja. É uma coisa linda, é um presente que só o Pai dá. Pastor Marcos Feliciano, o povo de Porto Velho quer saber. Eles costumam, apoiando a sua campanha, o que o senhor tem a dizer a respeito de tudo isso para o povo de Porto Velho? Meu agradecimento, até porque foi o primeiro estado que se reuniu todos os pastores da cidade e declarou apoio a mim de fato. Então eu tenho uma dívida de gratidão com o povo de Porto Velho. Todas as igrejas aqui, nós tivemos uma reunião alguns meses atrás, quando eu estive aqui pregando no Congresso de Missões da Assembleia de Deus. Todos os pastores de todos os ministérios vieram ao meu apoio, vieram se solidarizar e ganharam meu coração. E naquele momento construiu-se um tempo de renovo para todo o Brasil, que serviu de modelo. Depois que eu saí daqui, outros estados fizeram isso também, mas Porto Velho foi o primeiro estado que fez, e por isso eu estou muito feliz. Eu tenho uma dívida de gratidão com o povo aqui. Eu represento você e sua família ali na Câmara Federal, e provei com a minha vida que é possível ser político e continuar sendo cheio do Espírito Santo e um profeta. Falando em Câmara Federal, vai haver um movimento agora na próxima quinta-feira de todos os evangélicos do Brasil. O senhor vai estar lá, pastor? Na verdade é na quarta-feira, dia 5 de junho, lá na frente na verdade ali na esplanada dos ministérios em Brasília. Vou estar lá. O pastor Silas me ligou, pediu para que eu fosse uma das pessoas que usasse o microfone para falar ao povo. Na verdade eu nem queria falar nada, porque só de ver a multidão ali, no lugar onde eu sofri igual sovaco de aleijado, ver lá uma multidão de 100 mil crentes, eu vou ficar muito feliz. E espero que vocês vão para lá também. Parece que está indo caravanas aqui de Rondônia também. Vai de Rondônia, e o povo quadrangular vai estar lá também. Está sendo movimentado mais de 500 pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular para estar lá junto com vocês. Maravilha, vai ser muito lindo esse movimento. O pastor Silas pegou esse gancho, né, dessa tortura que eu sofri na mão dos ativistas, na mão da mídia pesada, na mão dos artistas, né,
que pensam que só porque sou pastor e porque tenho o meu posicionamento, que é o posicionamento bíblico, me chamam de retrógrado, me chamam de homem que causa um retrocesso no país, quando na verdade eu sou apenas alguém que quero o bem das famílias brasileiras. E a igreja entendeu isso. Comprou sua briga, né? Comprou, graças a Deus. Demorou um pouquinho, eu sofri sozinho uns 30 dias. Mas depois as pessoas acordaram, a igreja viu que o que eu estava fazendo era uma coisa justa, que eu estava sendo injustiçado pela mídia. Me chamaram de racista, de homofóbico, de misógino, e de palavras que eu tive que procurar no dicionário para saber o significado. A última tentaram me acusar de estelionatário. E graças a Deus aconteceu um milagre. Essa semana, o William Bonner, da Rede Globo, parou o Jornal Nacional para dizer que o Procurador-Geral da Justiça do Brasil, o Gurgel, pediu a absolvição do pastor Marco Feliciano, porque não há prova que o incrimine acerca de estelionatário. Então, imagine a Rede Globo parar para poder fazer isso. Então, acho que alguém lá em cima gosta de mim. Muito obrigado ao povo, muito obrigado ao Brasil. Espero você lá na quarta-feira, dia 5 de junho, em Brasília, lá na Esplanada dos Ministérios. Pastor Marcos Feliciano, eu vi o senhor falar algo ali no púlpito agora, que nosso Jesus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Eu vejo, não sei quantas vezes você já ouviu isso, eu vejo que essa guerra toda, ela trouxe uma unidade maior para o povo evangélico, e o povo resolveu comprar sua briga e mostrar a força. Eu estou certo disso, pastor? Certo em gênero, número e grau. Acho que nunca houve no Brasil o que está acontecendo agora. Se tornou quase que unanimidade em todos os movimentos, em todas as igrejas. Esquecemos as placas nesse momento. Todas as igrejas do Brasil estão orando por mim. Interessante, o movimento católico está rezando por mim. Mais interessante ainda, semana passada eu recebi em Brasília um babalorixá, representando 600 terreiros de Umbanda do Rio de Janeiro, espíritas, e ele disse: eu vim aqui dizer ao senhor que o senhor nos representa também, e nós estamos batendo tambor lá, pedindo as nossas entidades para ajudar o senhor. Aí eu citei a Bíblia: quem não é contra nós é por nós. Que Deus abençoe. Então eu estou recebendo oração, estou recebendo reza, estou recebendo tudo que é possível. Boa cumba é uma coisa linda o que está acontecendo. Nunca ouvi isso em todo o Brasil. No princípio eu fui muito hostilizado, até na rua. Mas depois as famílias começaram a me procurar na rua, famílias de todas as religiões, dizendo: o senhor virou nosso herói, o senhor é um homem de coragem. Quando na verdade a coragem não foi minha, porque eu me desconheci naqueles dias ali. Eu sou pregador, e todo pregador é sanguíneo. De repente eu sofri ataque de todos aqueles deputados e consegui me manter tranquilo, mostrar o lado cristão da gente, que é apanhar em silêncio, calado. E isso me fez crescer. Depois que eu dei entrevista em alguns programas de muita audiência, como Ratinho, Amaury Júnior e outros programas de televisão, a nação toda parou para me ouvir e viram que o que eu estava fazendo era de fato uma coisa justa. Eu não sou contra os gays, eu sou a favor da família. Então, quando eu luto pela família, eu recebo essa retaliação toda. E a igreja acordou, graças a Deus. Nunca ouvi isso na história, é a primeira vez. Se amanhã forem contar a história do Evangelho no Brasil, vão ter que lembrar desse momento e vão falar de mim. Com certeza. Pastor, obrigado pela sua atenção, obrigado por o senhor estar em nossa igreja, e eu espero que o senhor tenha se sentido à vontade. Falo isso em nome do pastor Celso Nascimento, que é o nosso pastor presidente aqui, e eu quero deixar o microfone à sua disposição para uma mensagem para os irmãos telespectadores do programa Conte Comigo. Vou deixar duas. Primeira é para o pastor Celso. Eu sou o que o senhor quiser, a hora que o senhor quiser, na cidade de Bauru. Bauru vai ser sacudida pelo poder de Deus. Conta comigo, nós estamos juntos e misturados, pastor Celso. E para o povo que está nos assistindo, nunca desista dos seus sonhos. Não deixe ninguém se meter entre você e aquilo que Deus plantou dentro de você. E quanto maior a luta, aí que você tem que encarar mesmo, porque a vitória vai ser muito grande. Deus tem dificuldade em lidar com covardes, mas Ele é apaixonado pelos fracos. Fracos sim, covarde não. Estamos juntos e misturados. Tá, então vocês ouviram a participação do pastor Marcos Feliciano aqui no nosso programa Conte Comigo. Irmãos, com a paz do Senhor. Quem está feliz essa noite? Então vamos estar em pé, sem perder tempo. Os que trouxeram a Bíblia sem perder tempo, abra comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 8. Eu sou assembleiano de natureza, mas sou quadranga de coração, viu? Meu abraço ao pastor Celso, que não está entre nós, né? Ao pastor Josué, que eu conheci aqui, esse moço bonito. Os outros dois eu não sei o nome, pastor Josué.
pastor Carlos Amorim, pastor Sandro e pastora Deise. Deus abençoe, viu, pastor? Muito feliz também de estar aqui comigo hoje o Geraldo, essa figura. Geraldo é um empresário muito conhecido do estado, e quando eu vi o Geraldo debaixo da caminhonete, trocando pneu, eu falei, esse homem é um homem de Deus. Fui tentar colocar a mão, ele falou, não, o senhor é ungido de Deus, o senhor fica aí, o senhor vai pregar daqui a pouco, eu me sujo e o senhor prega. Então eu queria que vocês estendessem a mão para ele e dissessem assim, Geraldo, estende a mão para ele e diga assim, Geraldo, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Valeu, Geraldo. Lucas capítulo 8, se você conseguir deixar essa caixa igual aquela, eu vou te dar um beijo. Mas desistiu? Ele vai fazer funcionar, perfeito. Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente, porque ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, ela não está morta, ela só está dormindo. E riram dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pondo-os para fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, menina, a ti te digo, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. A igreja diz amém por essa palavra? Feche a Bíblia, coloque no banco, por favor. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, a pessoa mais bonita do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, que tem muita gente bonita aqui em cima, né? Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre Porto Velho nesta noite, Senhor. Manda anjos de fogo descerem aqui na igreja do Evangelho Quadrangular. Que esses anjos comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, Senhor.
fica conosco em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Abrir a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Lucas é uma aventura. É uma aventura porque nós vamos tentar regressar no tempo e caminhar ao lado de Jesus e os seus discípulos. E andar ao lado dele, junto com os seus discípulos, era sempre uma surpresa. Todos os dias havia um milagre à espera deles. Todos os dias, quando eles se relacionavam, contavam entre eles os feitos e os fatos que eles haviam presenciado ao lado do poderoso Messias de Israel. Andar ao lado de Jesus devia ser uma coisa muito magnífica. Imagine você acordar pela manhãzinha, tomar café com ele, logo na sequência sair andando por aquelas ruas poeirentas da Palestina, repartir com seus amigos ali, Pedro, Tiago, João e os demais, histórias fabulosas. E você dizendo: vocês viram ontem o mudo que falou? E alguém dizendo: não, melhor foi o cego que viu. E outro dizendo: não, nada se compara ao surdo que ouviu. E alguém dizendo: não, melhor mesmo foi aquele paralítico que levantou. E alguém ainda dizendo: não, nada supera o fato dele ter perdoado aquela pecadora, dizendo: vai e não peques mais. Ou seja, andar ao lado dele era sempre uma aventura, e uma aventura milagrosa. E aqui no capítulo 8 eu tenho duas histórias que acabam se misturando, histórias de milagres, duas histórias paradoxais, duas histórias de mulheres. Uma mulher vivia há 12 anos e a outra mulher morria há 12 anos. Pelo menos foi isso que eu li, não sei se você percebeu. São duas histórias que se intercalam. Uma é a história de uma menina que tem 12 anos, filha de Jairo, que é deixada em casa viva, mas que no meio do caminho, no encontro de Jairo com Jesus, ela acaba morrendo. E a outra história é de uma mulher que há 12 anos gastava tudo que tinha e estava respirando ares de morte. Ou seja, uma mulher vivia há 12 anos e a outra morria há 12 anos. Essas duas histórias não estão aqui na Bíblia à toa, e elas perfazem aqui uma visão divina acerca do sofrimento da raça humana. Se existe algo que o ser humano jamais vai conseguir compreender, é esta: por que sofre os bons? E por que às vezes os maus não passam por tantos flagelos? E isso é para alguns uma incógnita que somente a eternidade poderá revelar. Mas eu não quero falar aqui destes sofrimentos e nem desta filosofia. Eu quero aqui pegar no meio dessa história. Eu poderia aqui gastar um tempo contando para vocês a história da mulher do fluxo de sangue, e contaria de uma maneira linda, mas o tempo não me permite. Eu quero aqui apenas pegar um gancho na história de Jesus com a menina, filha de Jairo, porque com a filha de Jairo começa um novo tempo no ministério de Cristo, porque ela foi a primeira morta que Jesus Cristo trouxe à vida no seu ministério. Jesus curou inúmeras pessoas. A Bíblia Sagrada diz que houve dias em que ele curou cidades inteiras. Ou seja, por onde ele passava, nesses dias em que ele estava inspirado, pronto-socorro e hospital perdia o sentido. Os médicos quase passavam fome, porque afinal de contas ele não era só um homem, era Jeová Rafá encarnado. Não é assim, pastor Renato? E quando Jeová Rafá resolve operar, não tem demônio que o impeça. E oxalá que ele se manifeste aqui nessa noite, curando todos os doentes que vieram para cá. Quem aqui acredita nesse tipo de milagre ainda? Dê um glória a Deus. No ministério de Jesus Cristo, ministério de 3 anos e meio, no meio de tantos sinais e prodígios, a morte foi, longe de todos os demais, o maior inimigo que ele enfrentou, e melhor, venceu enquanto estava aqui. Uma vez pensando nesse assunto, comecei a vasculhar a Bíblia e entendi, por revelação divina, por que no ministério de Jesus os evangelistas contam apenas a história de 3 mortos que ressuscitaram no ministério de Jesus. Quantos mortos eu disse? Alguém lembra o nome desses mortos aqui, ou pelo menos quem eram eles? A primeira eu já disse, a filha de Jairo. E o segundo? Lázaro é o defunto mais famoso da Bíblia. E o terceiro? O filho da viúva de Naim. E só para abrir a sua mente, Naim não era o marido da mulher, viu?
Ela era viúva de Naim, ela morava na cidade chamada Naim. Porque eu já vi gente pregar e falar assim, nossa, e o marido da mulher que chamava Naim, né? E não tem nada a ver com Naim. Naim era o nome da cidade. Assim, nessa ordem. Agora preste atenção e raciocine comigo. Todas as vezes que a morte se aproxima de uma família, de um ser humano, uma vez que ela se manifesta e leva um ente querido de nossos, uma vez que a morte se manifesta com seu poder de separação, toda vez que ela entra em uma casa, em um bairro, em uma cidade, em um país, ela primeiro não volta sozinha. Segundo, geralmente ela não manda aviso dizendo que está chegando. Por isso a morte é um inimigo temeroso. E todas as vezes que o ser humano ouve falar da morte, o seu corpo se arrepia. E alguns nem gostam de tocar nesse assunto, porque é de longe o maior inimigo que o ser humano ainda vai enfrentar. Todos os que estão aqui, se não tiverem a chance de serem arrebatados no grande dia do advento do Messias, vão encarar a morte. Ou jovens, ou velhos, ou na melhor idade, ou solteiros ou casados, ninguém escapa desse espírito chamado morte. Alguns dizem ser um espírito maligno e eu não consigo enxergar assim. Pelo que eu li a Bíblia e entendo um pouco dela, a morte é um mensageiro divino. É um espírito que tem o poder de tirar da vida daqueles que aqui estão e transpassa um pensamento humano, levando o homem para uma outra dimensão. Para aqueles que pensam que a vida começa e termina aqui, eu tenho nesta noite uma palavra diferenciada. A vida começa aqui, mas não termina aqui. Pelo menos não para esse povo que está na minha frente. Nós acreditamos que existe uma vida após a morte. Aliás, e se alguns aqui não experimentarem a morte e forem arrebatados, melhor ainda. E se a trombeta tocar nessa noite e daqui de dentro só 2 crentes for arrebatados, eu tenho certeza que o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Perfeito. Quando eu vejo a morte se aproximar da vida de um ser humano, eu logo começo a equalizar a sua sequência de fatos e entendo que a morte se manifesta em 3 estágios na vida de um ser humano. Todo ser humano, todas as famílias vão encarar a morte, pelo menos quando ela se aproxima de casa, em 3 etapas. A primeira etapa é que a morte se manifesta uma vez que a pessoa está catalogada, demonstrada que ela está morta. O primeiro passo antes de levá-la para dentro de um cemitério é fazer um velório. O primeiro passo, a primeira etapa da morte na vida de um ser humano, ela se dá dentro de um velório. A segunda etapa é logo após o velório. Uma vez que o corpo foi velado, na sequência nós temos um cortejo fúnebre, que é aquela passeata pela cidade, onde a funerária vai na frente e os amigos, os parentes vêm atrás com os seus carros, enfim. E a terceira e última fase ou etapa em que a morte se manifesta, uma vez que ela se apresenta, culmina com o sepultamento. Então eu tenho aqui esses 3 estágios da morte. Primeiro, velório. Segundo, cortejo fúnebre. E terceiro, enterro. Você pode repetir comigo essas 3 fases? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos falar de novo para ver se anima. Primeiro, segundo, terceiro. Respire fundo agora, levante a mão direita para o céu. Coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre o ombro da pessoa e chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Diga, Jesus te trouxe aqui hoje para isso. Diga, Ele vai sacudir a sua vida nesta noite. Ele vai sacudir a sua história nesta noite. E só quem está pronto para isso dá mais um grito para acordar a cidade inteira. Vou pedir ao pastor Roberto que mude a música e preste atenção. Olha que coisa linda a revelação bíblica. Interessante que Jesus, no seu ministério, trouxe 3 mortos à vida. E cada um desses mortos que ele trouxe à vida estava em uma dessas etapas que eu aqui acabei de dizer. A primeira menina que Jesus traz à vida é a filha de Jairo. E a filha de Jairo estava dentro de sua casa sendo velada. Ou seja, ela estava em um velório. A segunda história que nós temos sobre morte da Bíblia é o filho da viúva de Naim. E o filho da viúva de Naim se encontra com Jesus não em um velório e também não dentro do cemitério. Se encontra com Jesus no cortejo fúnebre, no meio do caminho.
E o terceiro e último defunto que Jesus ressuscitou, à luz dos seus evangelhos, foi Lázaro. E Lázaro não estava no velório e também não estava no cortejo fúnebre. Lázaro já estava sepultado. Quando eu comecei a ler e entendi o que eu vou falar para vocês agora, não sei a sua alma, mas a minha alma se encheu de júbilo. Foi a forma de Jesus me revelar assim, dizendo: Marco, pregue a minha igreja e diga que a morte, o maior inimigo que o homem tem, todas as vezes que cruzou o meu caminho, eu coloquei ela para correr, porque eu tenho poder sobre a morte. E Jesus me disse: não me importa em qual etapa ela se manifesta, se é no velório, se é no cortejo fúnebre ou se é no cemitério. Quando eu entro na história, eu acabo com ela e devolvo a vida para aqueles que estão mortos. E só para quem crê que Jesus ressuscita, dê uma salva de palmas então, por favor. Agora respire fundo e aperte o cinto. Quando Jesus está terminando de curar a mulher do fluxo de sangue, quando Jairo, que já estava perto dele, estava empolgado porque acreditava que Jesus sairia para ir à sua casa, um dos servos de Jairo se aproxima dele e disse assim: deixe Jesus em paz. E Jairo pergunta o motivo. Ele diz: a sua filha, que estava doente, já está morta, e agora já estamos velando o corpo dela em casa. E se ela está morta, nada mais há o que se fazer. Até porque Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém no seu ministério. Então não havia indícios de que ele tinha poder de trazer alguém que estava morto à vida. Então quando deram a notícia a Lázaro dizendo, quando deram a notícia a Jairo dizendo: a sua filha está morta, abandone o mestre. Naquele momento o coração de Jairo se tranca, se fecha, e eu creio que ele começa a dar meia volta para ir embora. Ainda bem que Jesus ouviu a história. E já é Jesus que agora nesse momento se antepõe e chama Jairo e diz assim: fique tranquilo, a sua filha não está morta, ela só está dormindo. Me subiu um arrepio pela coluna aqui. Como crente eu aprendo nessa palavra com Jesus que você não deve dar ouvido a qualquer um, principalmente a esses que falam que tudo na sua vida já acabou, principalmente aqueles que falam que tudo na sua vida já morreu. Aqueles que falaram que o seu casamento já morreu, que o seu ministério já morreu, que os seus sonhos já morreram. Nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dar um conselho: procure uma segunda opinião, porque aquilo que para alguns é morte, para Jesus é só um sono, e Ele tem o poder de trazer a pessoa para acordá-la. Só por esta palavra, glória a Deus. Que minutos especiais. Eu espero que você tenha sido abençoado com essas palavras sábias, a palavra que vem do trono de Deus, e Deus usou o seu instrumento aqui na terra, o pastor Marco Feliciano, para nos abençoar. Este é apenas um evento, mas tem muita coisa ainda por vir, ainda este ano. Venha participar conosco, venha participar da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Porto Velho, na Marechal Deodoro 2140, aqui no centro. Vem participar conosco, traga a sua família, teremos muitos outros eventos especiais, temos os cultos durante a semana, na terça, na sexta, no domingo, culto para a família, temos também no sábado um culto especial para a juventude. Você que é jovem, vem participar conosco. E olha, você é nosso convidado especial. As portas da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Porto Velho estão sempre abertas para você e toda a sua família. Muito obrigado por sua audiência, que Deus abençoe o seu sábado, em nome do Senhor Jesus.